sol perguntou à lua, o sol, e perguntou à lua quando havia amanhecer. Quando havia amanhecer. Perguntou à lua, o sol, perguntou à lua quando havia amanhecer. O sol perguntou à lua quando havia amanhecer. Dos olhos teus à vista, dos olhos teus que venho só cá fazer. À vista dos olhos teus que venho só cá fazer. Dos olhos teus à vista, dos olhos teus que venho só cá fazer. O sol perguntou à lua quando havia amanhecer. Bem, muito boa tarde. O canal Ilha 3 encontra-se aqui em São Mateus, na zona balnear do Pesqueiro, e vamos falar com um imigrante que já falou para o nosso canal, que é o Sr. Denis Fernandes, ou Fernandes Denis? Denis Fernandes, o senhor da linguiça da Califórnia. Ó, Sr. Denis, eu apanhei o seu carro que veio dar um passeio à sua terra. Há quantos anos o senhor não vinha aqui? Eu já não venho aqui há 38 anos. 38 anos. 38 anos. Portanto, o senhor é natural de onde? Eu nasci em São Pedro, na Canada das Almas, e depois fui para o Cantinho, estive no Cantinho com 3 anos e meio até aos 4 qualquer coisa, depois fui para Tarrachã. A Tarrachã estive lá até aos 17 anos e meio, e em 76 emigrei para a América. Fui para New Jersey, e de New Jersey eu fui para a Califórnia, onde estou hoje lá, com a fábrica da linguiça, com armazém de importar produtos de Portugal, juntamente com os meus irmãos, e meu pai é que estava também, mas já faleceu. E agora estamos lá na Califórnia, agora vim aqui à minha terra recordar tempos que já não havia já 38 anos. Portanto, há 38 anos que não vê esta terra. 38 não vejo esta terra. Mas antes de falarmos aqui da sua terra, o senhor quando chegou lá fora, como imigrante, sentiu alguma dificuldade? Muitas, senti muitas até. A primeira cheguei lá, meu pai quando estava aqui era comerciante aqui na ilha. Meu pai era um comerciante que chamava Diniz da Praça. Muita gente conhece naqueles exemplos dele. E a minha irmã casou com um rapaz que era da Clara Pimpona, Clara Festa. E ela casou, foi para lá e depois ela sentia-se muito só e começou a engatar a minha mãe para ir até a América, porque se sentia muito só. A minha mãe, claro, como mãe, começou a falar com o meu pai, vamos e fomos. Mas eu aqui na terceira estava bem, nós estávamos bem, né? Estou a falar por mim, mas nós estávamos bem. E fomos lá, mas aqui tem uma coisa, o imigrante que vinha lá da América, às vezes chegava aqui e não dizia a verdade que se diz. E a gente criamos aquela saudade, aquela emoção, aquela fantasia da América. E fomos para a América. E quando chegamos à América, meu pai tinha comprado uma casa. Comprou uma casa daqui antes de ir para lá.
porque lá não arrendavam a casa uma família grande. A família era uma família de 6 pessoas, 7 pessoas, e quando falavam para arrendar, ninguém queria arrendar. Só meu pai comprou uma casa. E fomos para lá e tal, chegamos lá. Foi o ponto da imigração. O ponto da imigração é este. Quando eu cheguei lá, claro, a casa era muito velha, a casa comprou naquela altura por 26 mil dólares, naquela altura. E arranjamos um trabalho, ganhava-se 2 dólares e 25 à hora, mas à tarde a gente ia arranjar a casa. A casa estava velha, para arranjar a casa e tal. E eu aí fiquei com uma depressão grande de desilusão da América. Era só trabalhar, casa, trabalho, casa, trabalhar na casa, até que cheguei ao ponto que eu disse a meu pai que ia embora para a terceira. Porque aqui na terceira a gente estava muito bem até. E meu pai, claro, coitado do homenzinho, meu pai ficou assustado, não é? E falou com as minhas irmãs, porque disse ao meu pai que queria ir para a América, e as minhas irmãs disseram ao meu pai, a gente vai ter esse rapaz, sair com ele para fora, porque esse rapaz não tem a vista fechada daqui, não sabe o que é a América. E disse ao meu pai, eu vou me entregar à polícia e vou até a América, e vou até a terceira. E depois as minhas irmãs levaram-me para a praia, levaram-me para aqui, começou a dizer que já a ideia começou a desfazer um pouco, mas sempre eu teria a minha terra. E pronto, já comecei a perder a ideia de vir para a terceira, e comecei a arranjar um trabalho, ganhava pouco, mas ganhava. E depois, mais tarde, então uns anos, eu trabalhei numa fábrica que ficava ao pé de um mercado português. Chama-se até Açoriana, era mesmo Açoriana aquele mercado. E eu ia lá buscar pão, porque a gente gostava das coisas portuguesas, não é? E eu até quando o homem disse assim à gente, ó Diniz, eu tinha aqui um negócio que era bom para vocês, teu pai foi comerciante na terra, lá na terra, teu pai, esse negócio ia ser bom para vocês, é um negócio português e tal, e eu disse assim, fiquei contente também. Não, fiquei contente. E cheguei lá a casa, e fui para casa, todo contente, disse ao meu pai, pai, de onde eu vou buscar o pão é um mercado português, é um mercado açoriano. E ele diz que esse negócio que era bom para a gente não começou uma família grande, e meu pai era comerciante, e foi. E meu pai disse, ok, vamos lá falar com esse homem. Meu pai era assim, vai lá falar com o homem. E fomos falar com o homem lá. E o homenzinho disse, até era de São Miguel até, disse, ó senhor, esse negócio para o senhor, se eu tenho uns filhos, trabalham aqui consigo, estão nesse negócio, o senhor não sabe falar inglês, mas os seus filhos não são novos, não aprendem e tal. E meu pai ficou com o negócio que custou 15 mil dólares naquela altura. 15 mil dólares. E começámos, não é? Fizemos lá um negócio bom, aí lá muitos portugueses, era tudo português, a gente tinha carnes, mas era pequeno, era uma coisa pequena, talvez, quer dizer, talvez uns 20 pés por 20, ou coisa assim mais ou menos. Mas foi aí que começou a sua vida? E começou a minha vida de negociante, foi aí nessa loja. E hoje em dia, quem é que não gosta da linguiça dos mas vou-te explicar uma coisa só, que a gente olhava, a nossa clientela era continental, não era açorianos, havia açorianos, mas a minha parte era continental. Fazias a linguiça daquele tipo lá de fora? Então a minha mãe tinha a sua receita, que tinha dos Açores, que ela tinha a receita dos Açores. E então começou a linguiça, e a única coisa que os comunitários gostavam era que a gente fumasse a linguiça bem até ficar seca, quase como papel. Sim. Que eles gostavam de partir, comer na hora e comer. Mas com o tempo fomos abrindo, ficou um negócio grande, havia lá muitos açorianos, muitos continentais que iam lá, e assim comecei a minha vida no negócio lá. Meu pai, como é um homem que não gostava que ninguém tivesse conta de ninguém, porque aqui na terceira, quando estávamos aqui, meu pai sempre tentou pôr a gente a trabalhar por conta própria, nunca gostou que fosse trabalhar por conta de ninguém. Ele trabalhou-se aí mais uns anos ali, trabalhou-se naquele negócio e fazia-se muito bem, muita gente, a gente não quer mentir. Nós chegamos a trazer, às vezes, 100 caixas de água de luz, aquelas caixas grandes de litro, e vendia-se, era batatas, era tudo português que vendia, coisas que vinham de Portugal, eram disparado. Mais tarde apareceu o segundo negócio. Era um negócio que era português, e o gajo queria vender, e meu pai comprou. E ele comprou, então a gente fomos lá, poupou-se um negócio. Também era 2 mercados que íamos grandes lá e vendia-se bem, vendia-se muito bem lá, tinha muita clientela, muita gente portuguesa, que eu acho que tem uma coisa boa que eu gostava muito. O português saía da sua casa,
Passava para todos os negócios, para ir um negócio português. Ok. Era, o negócio português lá era muito pegado à sua cultura, lá embaixo. Mesmo as ciganos e tudo, saíam da sua casa e passavam nos seus carros, parqueavam e iam buscar as coisas portuguesas. Desde a água até que fosse, até o leite, era tudo português. E depois então, aí, como estou a explicar, fomos para o seu negócio e a família então ficou toda a trabalhar por conta própria. Por conta própria. E agora vamos voltar aqui um bocadinho à nossa ilha, porque o senhor já contou essa sua história ao canal Ilha 3. Agora eu quero saber, 38 anos depois, o que é que o senhor sentiu quando aterrou no aeroporto das Lajes? Senti uma emoção tão grande, senti uma emoção tão grande, até quase dei vontade de abrir os meus olhos ao saber que tinha pisado a terra que eu nasci. Foi uma coisa incrível, eu até fui impressionado, mas ao mesmo tempo eu olhava de roda e via coisas diferentes, que assim mesmo, são 38 anos, vi muita construção diferente. E eu vinha e depois comecei a sair do aeroporto para baixo e tal, e comecei a conhecer terrenos que eu pisava. Quando estava aqui, eu andava muito a pé na ilha, não havia carros, não havia nada, andava muito a pé. E eu senti uma coisa tão grande que ainda hoje sinto. Qual foi a primeira coisa que quis ver quando chegou à freguesia da Terra Cheia? A primeira coisa que quis ver foi a casa onde eu cresci. A casa foi a primeira coisa que quis ver, foi a casa que eu cresci. E ao ver aquela casa por fora, via igual. Na minha mente eu li a casa toda, na minha mente toda como ela estava. Os quartos todos, e posso explicar, naquela altura disse assim, olha, aqui estava o quarto do meu pai, que era o da frente, ali estava a sala do lado, daquele lado atrás via o meu irmão José, o meu irmão Luís, que eu já lá tenho, no canto de cada mesmo quarto estava o meu irmão Vítor, o meu irmão João, o Paulinho era um bebê que estava no quarto da minha mãe, do outro lado estava a cozinha, o forno que a minha mãe fazia o pão, que a gente comia só o pão que comia, era o pão que a minha cozinha, naquele forno para a gente comer toda a semana. Eu via tudo como estava ali. Foi incrível. E depois entrei dentro da casa, são 38 anos. Entrei dentro da casa e fiquei assim um pouco desiludido porque nunca ninguém viu naquela casa, a casa foi-se abaixo. Fiquei triste. Portanto, a casa não foi vendida, ainda é sua, é? Não, a casa não é minha, a casa foi vendida e agora quem está lá é um gajo que comprou, mas é um mecânico. Estive a falar com ele, na verdade estive a falar com ele e falei com ele, ele diz, eu só uso a mecânica, não uso aqui, só uso aqui é para fazer armazão de peças e coisas. Que eu até fiquei triste porque encontrar a casa um pouco mais bem cuidada. E eu até tinha lá um armário, também fiquei triste por isso. Tinha lá um armário, quando eu parti para a América, meu primo, que já é Carlos, que está aqui em São Carlos, ele tinha estado na Guiné. E ele deu-me uma pulseira, trouxe uma pulseira por oferta para mim. Uma pulseira bonita até, preta, vermelha, branca, então bem bonita que eu trouxe da América. E disseram-me a mim, tal coisa que o gajo não sabe, a gente que somos imigrantes não sabemos. Disse-me que ainda podia levar aquela pulseira para a América. E então peguei na pulseira e comecei a ir lá de roda e eu vi não um armário que tinha lá e pus a pulseira lá em cima, escondida. Ainda está lá, Escute, e eu quando cheguei aqui lá, a primeira coisa que disse ao homem, quando o homem estava a mostrar a casa por dentro e tal, disse ao senhor, o senhor importa-se que vai ver aquele armário que está ali em cima? Senhor, vai a ver que tenha. E eu fui lá acima, e eu disse, até fomos com uma escada, e eu fui lá acima e já não estava lá a pulseira. E disse-me ao homem, senhor, que pena, deixei ficar aqui uma pulseira aqui, que era muito importante para mim, que eu esperava, não, que se eu a visse, ia levá-la mesmo, para estar comigo, só para recordação. O homem disse, senhor, está a desculpar, mas aqui tiveram homens aqui, a melhor viram para você e levaram. E a pessoa comprou, fez lá uns quartos por trás, não estava o forno que a minha cozia, eles tiraram o forno e fizeram um quarto lá, caçaram a casa, e aqui desapareceu, pronto. E ficou assim, olha... O senhor estava-me a falar que ali em frente à sua casa havia um senhor que tinha uma adega e era um senhor Corvoelo, não era? Era o senhor Corvoelo. Foi um homem que foi como um pai para mim. Eu digo mesmo aos filhos dele e digo mesmo aos meus irmãos e tudo. E para mim, para o meu irmão e para nós todos. Era um homem, para nós foi um pai. Meu pai trabalhava, eu lá vejo passar mais tempo que nós com o meu pai.
Era um homem que estava lá na freguesia, muito bom homem, mas era um pouco meio quente da cabeça às vezes, para não dizer outra coisa, digo meio quente. Mas era muito bom, só pegava a gente ao colo, levava para a casa dele e levava para a adega, que era uma das adegas melhores que havia na Tarraxã. A adega dele era, a gente ia levar para a adega, ele tinha aqueles balseiros que levavam, sei lá, eram mais altos que uma pessoa, mais largos, que daqui para talvez uns 6 pés de largura, altos. Era muito lindo, bem organizados, e tinha uma escada que vinha de baixo para cima, e para a sua casa, e a gente ia lá para cima e a escada muito linda. Era um homem, mas tinha uma coisa, quando chegava, e tinha uma coisa que eu fazia, quando chegava à festa da freguesia de Tarraxão, ele abria os portões, é engraçado isto, ele abria os portões, e então agarrava um jarro de vinho, não, e todas as pessoas passavam, que tinha copos, e todas as pessoas que passavam para a festa tinham que beber um copo de vinho. Ele dizia assim, e havia muitos que às vezes punham na cabeça, chegavam muitos que não queriam beber o vinho, e ele disse, bebe um copo de vinho, isto aqui é a festa da freguesia, bebe um copo de vinho, e ele não queria. E o homem, ele fazia coisas que ele ficava assim, dizia assim, homem, tu não queres beber vinho de uma maneira, vais beber de outra. E ele metia o copo em cima da pessoa. Tinha que beber de qualquer maneira está vinho. Mas era um muito bom jeito. E tem uma coisa muito engraçada. Tem outra coisa muito engraçada. A gente partimos para a América, isto é falando na mesma pessoa, buscando atrás e à frente. Partimos para a América e eu fui para o Oeste, lá para baixo para New Jersey. Não estavam as tal lojas que nós tínhamos. Até quando viemos para a Califórnia, a questão de vir para a Califórnia, foi a minha mãe tinha uma prima, que era a prima dela, e essa prima morava em São José, em cima de São José. E ela quis ver a prima, né? Muitos anos quis ver a prima e tal, e o primeiro a vir à Califórnia foi meu pai, meu irmão José, a minha mãe, meu irmão José, a mulher, e o Vítor. Eu fiquei atrás, porque tive que ficar na loja, são 2 lojas. E eles chegaram à Califórnia e foram ver a prima e eu depois viram, claro, tinha cá em cima e tal, viram tudo, não é? Correio à Califórnia, chegaram lá abaixo na Califórnia que era um espetáculo. Espetáculo e tal, a Califórnia muito boa, e na verdade era boa, a Califórnia era boa naquela altura. Agora está um bocadinho, porque os governos, são assim. Mas de qualquer maneira, ele foi para baixo e disse à gente, a Califórnia é aquilo um espetáculo, aquilo é um céu lá em cima, e na verdade era bom. E na verdade na Jersey era bom, e talvez fez ele deixar no Jersey havia certos crimes lá, certos crimes que havia nas zonas, os portugueses coitados iam às nossas lojas, às vezes eram atacados por alguns pretos e tal, e não havia muita segurança naquela altura. O ambiente era bom, era um pouco chato naquela altura. E então eu disse também, vou à Califórnia, porque eu quando casei, me preparava muito era a minha filha nas escolas públicas. Eu não queria a minha filha nas escolas públicas porque era muito arriscado e eu estava desesperado, não sabia o que ia fazer a minha vida antes naquele tempo. E quando vim à Califórnia, gostei também, também gostei. Vim aqui a São José e o meu primo então, este é o tal ponto da fábrica. Meu primo disse assim, isso aqui tem aqui uma fábrica boa para vocês. Ela está à venda, uma fábrica de linguiça, vocês aqui, já que gostam muito da Califórnia, vocês faziam para cima, faziam bem aqui a vender linguiça, porque aqui todo mundo é tudo açorianos que gostam de linguiça. E a gente fomos vê-la. E falamos com o homem e ficamos com a fábrica de linguiça. Até hoje. Portanto, mas deixa-me só dar mais um ponto. Ficamos com isso, falamos com o homem e então o homem disse que vendia e tal, e damos embaixo e pedimos ao homem só para aguentar um tempo para a gente vender as lojas e tal. Assim, já não posso ser um mês, ou que foi, ou 2 meses, não posso saber o tempo que foi. E o homem aguentou, eu disse ao senhor, eu aguento, não há problema, eu aguento. E fomos para baixo, foi logo começar a vender negócios. O primeiro a vender foi o primeiro que se começou. Vamos lá, porque naquela altura, tudo combina, para dizer a verdade. Naquela altura mesmo, naqueles dias mesmo, o rapaz disse, vocês têm uma loja boa, eu gosto de comprar aqui, só me queres comprar, dá para venda. Não, vocês estão brincando, estão a vender a loja.
Oh, se queres comprar a gente vende, não te preocupes, a gente vende da loja. É verdade, ia até vender a loja. Então falámos e o homem acabou todo contente e comprou a loja. A primeira, só olha, mas já está, já foi um apoio. Depois, meu pai vai e vendeu a loja ao homem, não, fez os tratos e falou com um armazenista que vendia a nós, que hoje é muito conhecido, que é o Triunfo, que é o Seabras e Triunfo, que é uma companhia. Falou com eles e os gajos também que resolveram ficar com a nossa loja para se abastecer naquela altura, porque naquela altura eles tinham em Newark, quando tinham cá em cima. E acabou por ficar cá, não vender as lojas e viemos até a Califórnia. Voltando outra vez ao Sr. João Corvelo, quando chegamos cá acima, eu perguntei a alguns, eu sei que eu estava aqui para cima, que eu estava aqui na Califórnia, eu perguntei a alguns, vocês conhecem o João Corvelo? Eu penso que conheço, eu penso que eu vivo aqui em 3 mais abaixo e tal. De qualquer maneira foi preciso colocar por ele. A palavra foi que tinha uma loja, uma fábrica nova de linguiça cá em cima e tal, e ele parecia. Quando eu vi, eu quase que chorei. Era um homem que eu sempre pensei naquele homem, sempre gostei daquele homem. E foste vê-lo lá? Ele foi vê-lo na Califórnia, e o destino que foi, como as coisas foram, que éramos família lá, e se não ficasse família cá. O homem vinha todos os dias ter com a gente, e sempre tratava a gente dos mesmos meninos. Até a hora de morrer, tratou a gente como os nossos meninos. Eram os mesmos meninos que ele dizia a gente, a mim e ao José. Okay. E tem uma coisa interessante, que também está na história, tudo está baseado na história. É que a partida do João Corvelo para onde Deus o levou, foi mesmo ao pé de mim. É incrível, Sr. Luís. Foi mesmo ao pé de mim. Um dia ele disse à filha, olha, quero ver os meus meninos, os meus amigos. E ele partiu para o pé a minha filha foi lá levar quando eu conduzia. E ele depois chegou ao pé da gente, não, ele tinha uma coisa que ele fazia que eu já sabia, mas eu desviava-me dele para isso. O alá dele era uma pancada nas costas que dava às pessoas. Oh. Era uma pancada nas costas que dava às pessoas. Quando viu um amigo, em vez de dizer lá amiga, dava uma pancada nas costas. Mas era tudo basta de amizade e de carinho. E então ele um dia estava no balcão lá debruçado e ele passa por trás de mim e dá uma pancada. Uma pancada, mas foi forte. E disse-me assim, menino, sai daí que eu queria o bem. E eu levei pancada e eu desviei-me, disse, eu sou João, e arranquei. E ele vai para o bem e eu, em vez de vir para... Eu estava no mesmo lugar e eu pensei, espera aí, em vez de ele me dar mais uma pancada nas costas, eu vou mais desviar, senão vou apanhar-se uma pancada, agora vai dar-se uma pancada. E eu vou e eu desviei para o escritório, fui para o escritório. E então me digo, quando ele veio para fora, incrível, Sr. Luís. Ele foi-se pôr exatamente na mesma posição que eu estava. Em vez de ir para o lugar que estava, ele pôs-se na mesma posição que estava, assim depressado como eu estava. E eu estava no escritório, e passado um bocadinho, sinto um trabalhão de chão. Era o tio João que Deus estava a chamar. Oh. E ainda fui a correr, e João fui, mas não foi. E pronto, e aí foi assim. Mas agora ao ver a casa dele, eu lembrei-me de tudo isso, todas as coisas. Oh. Yeah. Olha, voltando a um assunto assim, de frente, portanto, o senhor o que é que achou de entrar num lugar que só existe 2 lugares daqueles no mundo, que é o vulcão aqui da Ilha Terceira chamado Algarve Carvão, e existe outro na Islândia. Portanto, o que é que achou ao entrar ali dentro? Ok, neste ponto eu tenho várias outras coisas que também eu achei de estranho, mas aquele ponto, eu quando era criança falo no Algarve Carvão. Exatamente. Algarve Carvão, mas eu como rapaz nunca me importei de Algarve Carvão. Eu era rapaz que saía para as touradas, andar nas estradas, ia ver aquelas esperas de touros, ferradas de touros, andava nas coisas. Falava muito do Algarve Carvão, e nunca tive aquele interesse de ir lá. Só, quando eu cheguei aqui, por alguma razão, veio-me o Algarve Carvão à cabeça. E eu disse, a gente quando vem fora em Castelados todas, é diferente. Só eu fui ao Algarve Carvão, mais a minha família e tal, que até o Sr. Luís até me indicou até lá, que até agradeço por isso, porque há muitas coisas só diferentes aqui. Quando eu cheguei lá, eu fiquei tão emocionado, tão coisa que eu fiquei pasmado a olhar para aquilo, nunca não esperava que uma coisa, que a gente aqui na Terceira tinha uma coisa tão bela, tão linda, tão magnífica como aquela.
E existe mais, só que a gente estamos habituados. Sempre E depois a gente não faz grande caso daquilo. Só quando a gente sai daqui para fora é que a gente sabe a gente só sabe apreciar aquilo que é nosso quando a gente está lá fora e dia a dia. Por exemplo, como às vezes eu ouço muito o canal Ilha 3 no YouTube e aquilo é que mata as saudades em certas coisas, freguesias, coisas assim, e dá-me aquelas saudades a gente ver aquilo que a gente nós estivemos a apreciar quando estava aqui. Por exemplo, este cheirinho que a gente estamos a sentir aqui, isto é uma da água salgada. Isto é uma beleza, senhor. Isto consola, não? Olha, o senhor pode desculpar, isto consola, isto consola. A gente aqui tem o ar puro, né? Isto aqui é muito diferente lá fora. Lá fora a gente vive uma vida muito agitada, seja quem seja, nem pode ser que a vida imigrante não é vida de andar a brincar, nem para os estourados, nem nada disso. Vai-se aos touros lá fora e tudo mais, mas durante o fim de semana, mas de segunda a sexta-feira e muitas vezes até ao sábado. Não? Eu até ao sábado trabalhava. É muita pressão, é de trabalhos, é ir para o trabalho, vai de trabalho, vem de trabalho, vai para trás, vem a casa, depois tem as nossas casas, tem os trabalhos. É uma lida que. Mas é rápido, é uma coisa que é debaixo de pressão, não é uma coisa livre. Mas aqui, quando disse aqui, para isso, as pessoas vão aqui, vão ao café, estão aqui. Vejo-os aí no café, estão aqui, não estão com aquela depressão, não estão com aquela pressa, não estão preocupados em ir para o trabalho. Se voltava cá. Eu voltava, eu voltava, mas o imigrante também tem uma coisa, quando sai daqui, deixa linhas que os marca para o resto da vida, entende? Nós imigrantes estamos aqui, deixamos o nosso coração aqui, a nossa alma aqui, mas levamos o nosso corpo para o outro lado, e do nosso lado criamos raízes que marcam-nos para o resto da vida, por exemplo, a família, os netos, os filhos, que nos amarram lá, amarram para sempre, porque eles nascem lá, os nossos filhos, a minha filha nasceu lá, os meus netos nasceram lá, aquilo é o país deles. Pois é. Entende? Imagina que eles diziam assim, a gente quer ir todos ver para a Ilha Terceira. Tu, onde é que fazias uma casa se estivesses aqui? Qual era o lugar que tu fazias uma casa? Se eu pudesse fazer uma casa, digo uma coisa, fazia ao pé do Algarve Carvão. Aquilo é um paraíso ali, senhor. Aquilo é um paraíso. Aquilo é um sonho. Aquilo é um céu. Aqueles merros a cantar. Aquilo é um paraíso. A ilha pequena, a ilha não é muito grande. A gente pode pegar no carro e vir comprar as compras e ir para trás e estar na sossego naquela. Aquilo é um sossego. Mas fora disso eu fazia por exemplo, eu fazia, se for, por cima dos escotes, no mato assim. Não há fresca. À fresca, arranjava uma mata que estava aquela porcaria toda, endireitava e punha assim árvores de rodaminha com a casa ali tranquila, era ideal para mim. Olha, veja lá se concretiza esse sonho, porque isto é só 3 dias de vida. Isso é impossível. Isto é só 3 dias de vida. Não, isso é impossível. É impossível porque não posso, a minha esposa, claro, ela não deixa os netos nem por nada. Olha, eu não posso alongar mais a conversa. Tivemos aqui uma bela conversa, acho eu. Está a sua família ali a olhar para a gente e a sua filha a fotografar. Esta é a minha filha. Exatamente. Portanto, eu tenho aqui o microfone à sua disposição para o senhor dizer aquilo que lhe vai na alma. Olha, o que eu vou dizer na alma é isto. Nós somos imigrantes. Vamos lá fora fazer vida melhor, porque aqui agora, diga a verdade, agora neste momento eu creio que não é preciso ninguém emigrar. Porque aqui a terceira pode dar todos aquilo que aqui a gente precisa para viver. Dizem que a vida está cara, mas não acredito nisto. Porque, meu amigo, se a vida está cara aqui, também está cara lá fora. Não venha dizer que se queres ganhar dinheiro para viver bem, podes ganhar aqui se queres trabalhar. Uma coisa que eu digo é verdade e eu digo de coração. Se a pessoa quer trabalhar aqui, fazer vida aqui em Portugal, se trabalha, não trabalhar 100%, mas trabalha o imigrante trabalha lá fora, mas que trabalha só 60% daquilo que a gente faz lá fora do trabalho, consegue ver aqui muito bem. E outra coisa que todas as pessoas que estão lá fora, que há muitas pessoas que esquecem que a sua terra existe, eu nunca me esqueci que a minha terra existe, é que venham aqui à terceira, especialmente a pessoa que é retirada, se quer viver o resto da sua vida em paz e tranquilidade, é aqui na terceira. Porque eu ando lá fora, corro aquelas cidades todas da Califórnia e todos, e muitas não corro, mas a maior parte corro. Eu passo muitos lugares com os velhinhos, coitados, mesmo portugueses, que saem da sua casa, metem-se à frente na varanda
E ali estão a ver quem passa, coitadinhos, todo o dia, sem que ninguém para conversarem, e depois eles vão para cá. E a vida retirada deles é essa. De onde se eles estivessem aqui, eram as pessoas mais felizes da vida. É que eu posso dar. Estou a dizer que venham à terra, quem nunca veio, mesmo quem nunca veio, que venha, porque é como já ouvi falar, as pessoas dizerem, a mesma conversa que estou a dizer, mas é o que a gente deve dizer, que venham ver, porque aqui é uma terra maravilhosa, a terra melhor que existe. Há outras boas, também a parte do continente que a minha esposa está, que eu, nas 30 anos que não vinha cá, eu ia para a terra da minha mulher, para a minha esposa, porque ela tinha lá a família toda, e eu ia com ela, mas o continente também é um lugar muito, muito bom para viver. Sim, senhor. Então ficamos por aqui. Olha, agradeço ao Sr. Muito Luís. obrigado ao senhor. Foi um grande prazer em conhecê-lo. Igualmente. E continue lá com o seu negócio. E Que a gente há de se ver em Gastino, se Deus quiser. Exatamente, Vai estar lá com a tua... Não vou Não, estar. vais só aos touros. Já me retirei de fazer Gastino, porque Gastino foram quase 30 anos a fazer Gastino, só eu retirei-me daquilo, porque aquilo é muito cansado já para mim. Só eu trabalhava lá de noite, eu dormia só 2, 3 horas por noite. Trabalhava 22 horas por dia em Gastino. Em 3 dias é muita coisa. Nem com o tempo era novo, podia. Mas agora estou esgotado, já não vou. Agora também já não estou com grande já disso. Só é que é também passar a vida, mas descansar um bocadinho. Olha, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Muito Luís. prazer em conhecê-lo. E que a gente se vai a vendo, Trifor. Oh, sim, eu quero ver o Sr. Luís, que o Sr. Luís. E diga a todos os imigrantes e açorianos e todas as pessoas que vão ver. Se há uma pessoa digna e correta, é o Sr. Luís. Muito obrigado. É o Sr. Luís. Muito obrigado, Sr. Luís. Muito obrigado a vocês, muito obrigado ali ao nosso cameraman Nuno, que era para ir almoçar, mas está aqui a fazer isto. Obrigado, Nuno. Obrigado a vocês todos e até uma próxima.